Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite a todos, bom dia, boa tarde a todos que estão nos assistindo, que vão ver esse vídeo, né? A gente não sabe qual é o horário que você pode ver, a gente sabe que todos, cada um pode assistir no horário que puder, é por isso que é gravado, é bom, né? Que cada pessoa assiste do jeito que, na hora que quiser. E também no seu celular, no computador, todos podem assistir, né? Se uma família tiver 10 pessoas, cada um quer ter no seu celular, é só, né, pegar ali no canal. E se você puder se inscrever, é bom, né? Já falo desde o começo, você pode se inscrever, você não vai pagar nada por isso, eu também não pago nada por isso, só ajuda a divulgar para mais pessoas poderem receber, porque tem muitos cristãos, pessoas que também estão na igreja já, que têm pouco conhecimento sobre isso aqui, conhece de uma maneira geral, mas não tem assim, não. Eu conheço pessoas assim também que não têm um estudo, né, detalhado, minucioso sobre esse assunto. E então seria bom, né, você que conhece uma pessoa que não sabe nada de Deus, que você quer que ela conheça Jesus, desde o início aqui todos os estudos são estudos assim para qualquer pessoa ouvir, né, de pessoas que não conhecem nada, minucioso, é importante. Então você pode compartilhar, evangelizar pessoas que não conhecem. E só o fato então de se inscrever, de dar o seu joinha que a gente chama, né, aquele joinha que tem ali, e comentar o que você acha, você está gostando, você pode dizer, eu estou aprendendo, está boa, então só dizer o amém quer dizer assim seja, né, que você está recebendo. Isso é importante também, né, para ajudar ali. E também, se você quiser um pedido de oração, você pode mandar, né, pode mandar pelo WhatsApp, já tem um número aí, já foi colocado, está ali na descrição. E o pedido de oração. E também eu gostaria que você que já recebeu, eu sei que tem pessoas que receberam já a bênção, né, já receberam a resposta da oração, que você colocasse, né, se você colocasse ali nos comentários ali, não precisa detalhar, né, mas que você foi abençoado, é muito bom, importante para nós isso. E também pode mandar o teu testemunho, se você quiser, no WhatsApp para mim também, tá? Se você já recebeu a oração, porque é importante, né? Tem muitas pessoas que a gente está orando, então aquele que já recebeu aquela oração, Deus já confirmou, que você já notou uma diferença, que você já recebeu, então é bom, daí a gente já sabe, aquilo ali já foi respondido, tá bom? É importante isso. E você vai glorificar o nome de Jesus com isso, porque nós estamos orando, não somos nós que fizemos nada, é Deus, é Jesus Cristo, nós oramos em nome dele. A gente, por enquanto, a gente está mais só ensinando, mas nós estamos orando nas nossas orações, no nosso tempo de oração. A gente está todos os dias acrescentando vocês em oração. Todos que colocaram pedidos, várias pessoas já pediram, né, pedidos de oração aqui, já mandaram, e a gente está orando. Então, eu gostaria que você que já recebeu, então contasse, né, o testemunho. Se não quiser contar em detalhes, só diz: recebi minha bênção, e uma coisa assim, então que você se manifeste de alguma maneira, né, confirmando a tua bênção e comentando alguma coisa, se você quiser, tá bom? Mas não vai uma coisa, tem que comentar, não tem que nada, tá? Se você gostar, se você sentir no teu coração e sentir alegria, tem pessoas que não sabem como fazer, eu também não sabia, mas a gente, só clicar ali, né, que tá escrito comentário, você bota o teu dedinho ali, clica, vai aparecer ali, daí aparece também ali para você escrever ali também, e você pode dizer um amém, o que você quiser botar ali. Se não quiser não botar nada, não bota. Se você quiser curtir ali, seria bom, né, a gente fica feliz, porque é uma maneira de você ajudar, né, que esse vídeo vai mais longe. Tem muitas pessoas, mas o alvo de Deus é alcançar muitas pessoas com esses vídeos, e você pode ajudar a evangelizar, tá? Pessoas que você conhece, que tem pouco conhecimento de Deus,
Daí você vai dizer, eu não vou mandar porque eu tenho medo, essa pessoa eu acho que não vai querer. Ora antes, ora para essa pessoa, coloca ela diante de Deus. Se vem uma pessoa conversar com você, você vê que está com problema, e essa pessoa você vai ver que seria bom ela ver o vídeo. Eu estou falando desses, e tem muitos outras pessoas que fazem também, né, mas que estão na internet, outros estudos, mensagens que você pode compartilhar. Mas eu estou falando disso aqui porque nós somos responsáveis por isso aqui. A gente ora, a gente jejua, é uma coisa assim que a gente faz pela palavra de Deus, a vontade de Deus. Então eu respondo por aquilo que eu faço. Então eu posso indicar aquilo que eu tenho certeza que tem sido bom para as pessoas que têm escutado e assistido, e com certeza, né, é regado de oração também fora do horário, tá bom? Então você pode, se você quiser fazer isso, você pode fazer. Então hoje vamos continuar então com o nosso estudo sobre a origem de Satanás. Só que o outro vídeo, né, peço até desculpa para os irmãos porque ficou um pouquinho comprido, né, que esse aqui, o último que a gente enviou para vocês, mas foi necessário, porque é um assunto muito delicado, então a gente não queria interromper, porque se a gente interrompe ali, você fica 3, 4 dias até ir o próximo vídeo, você fica naquele suspense. Então eu não queria que isso acontecesse, eu queria que vocês soubessem o necessário, e hoje então a gente vai estar falando sobre onde nós temos a proteção desse mal. A gente já falou sobre o sangue de Jesus, sobre que Jesus já venceu ele na cruz, né? Você já aprendeu tudo isso. Hoje nós vamos ver onde estão os textos assim, que a palavra de Deus fala sobre a proteção que nós temos contra esse inimigo, né? A maneira como nós devemos agir. Mas só para confirmar, a gente falou sobre a origem de Satanás, eu já falei nos áudios, eu creio que eu falei no início também desses estudos, que Satanás quer dizer adversário, Satanás e diabo mesmo, quer dizer os dois é adversário de Deus, né? Mas o nome original desse anjo, esse querubim, é Lúcifer, que significa estrela da manhã, tá? A gente leu, e eu não li esse versículo para vocês na próxima, e é muito importante esse texto, mas é um texto muito polêmico, vamos dizer assim, porque tem pessoas que não acreditam em que ele existe, né? Muitas pessoas não sabem onde vai achar, como é que foi que apareceu isso aí, da onde, como é que está na Bíblia. Então eu só quero ler sobre a terça parte dos anjos, né? Que o nome desse anjo era Estrela da Manhã, no caso ele era chamado ali de Estrela da Manhã, e Estrela que significa Lúcifer, no caso, que significa Estrela da Manhã, então o nome dele era Estrela da Manhã, que registra aqui, portador de luz, né, no caso. Então a palavra portador de luz é Lúcifer e a Estrela da Manhã, então se refere esse nome ao anjo, aquele anjo querubim, enquanto ele esteve no céu, tá bom? Ele era isso. Depois que ele foi lançado por terra, que ele foi expulso do céu, ele se transformou então em adversário de Deus, e o nome dele então é Satanás, o diabo, a serpente. Então depois que ele caiu, tá bom? Só pra gente deixar bem claro isso aí. Então enquanto no céu ele era estrela da manhã, estrela da alva, e também o portador de luz, tá bom? E Lúcifer, no caso, né? Só pra gente deixar bem claro essa parte aqui. E aonde está escrito então dos anjos, vamos ver aqui, para não ficar nada para trás. Também em Apocalipse 12, versículo 4. Isso aqui, irmãos, eu já expliquei para os irmãos, né, que Apocalipse é o fim dos tempos, mas como ele também faz parte do final dos tempos, aonde ele vai ser totalmente derrotado, aprisionado, o lugar dele, a palavra de Deus fala que é no lago de fogo e enxofre. Esse é o fim desse inimigo, tá? Então, por isso que ele aparece também no Apocalipse, né? Ele ainda age na terra com a permissão de Deus, porque tem o tempo, né, que Deus determinou para isso, e para nós, é bom a gente falar sobre isso. A palavra de Deus fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, para nós, que já passou milhares de anos, para Deus pode ser uma semana, alguns dias, né? Então, por isso que a palavra de Deus, a gente é diferente disso aí, mas eu não vou entrar nesse assunto aí, porque não precisa, né? Então, lá no começo ele aparece no meio, ele aparece toda a criação, todos o que Deus fez na terra, sempre ele esteve presente, né? Meio oculto, e cada vez se mostrando mais. E no Apocalipse, então,
é onde ele vai ter a sua ação final e vai ser então destruído para sempre, aprisionado para sempre e nunca mais vai poder fazer mal para ninguém, tá bom? Para você ficar tranquilo. Então essa parte que nós vamos ver hoje é sobre a proteção de Deus, tá? Então, como a gente viu que quando no momento em que Satanás se tornou inimigo de Deus e ele tentou Adão e Eva no Éden e eles caíram por causa dele, então isso se tornou uma maldição para o ser humano. Eles foram separados de Deus. Eles foram expulsos do jardim do Éden, todo mundo sabe disso. Então nós vamos ver o que aconteceu dali em diante, que nem a gente já viu. Deus já tinha um plano preparado através de Jesus Cristo para quebrar essa maldição na nossa vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de novo, de recuperar nossa comunhão, de restaurar nossa comunhão. Foi o que Jesus fez. Então eu só vou ler esse versículo aqui para confirmar. A gente ainda vai falar sobre isso, né, em outros vídeos, mas não um assunto determinado. A gente está tocando. Talvez esses versículos aqui apareçam ainda em outros módulos, né? Porque o plano é um só, né, de Deus. Então a gente vai por partes aqui até chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então Gálatas, na carta do apóstolo Paulo a Gálatas 3, versículo 10, ali fala assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, 10 a 13. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então a gente já explicou isso aqui, só dá recuperar um pouquinho para nós aumentar na parte de proteção. Então o ser humano foi amaldiçoado por causa do pecado, a tentação que eles caíram e caíram no pecado. Então Jesus veio para tirar. Então antes disso, você sabe que foi feito os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, que era a lei. A gente já falou por isso também, que essa lei não foi para salvar o ser humano, porque a lei era que eles não tinham limite, eles não tinham regras, depois disso eles viviam assim de qualquer jeito. Então até ele sabia os princípios, mas ficou desenfreado ali por causa da tentação de Satanás. E depois, então, Deus deu a lei, os limites, né, o que Deus proibia, para eles entender o que era errado, o que era certo, o que era errado. E Deus deu a lei, Deus deu os mandamentos, mas o ser humano, ninguém conseguiu cumprir esses mandamentos, não seria possível, porque Satanás estava sempre, né, a maldição estava sobre o povo, eles ainda estavam debaixo da maldição, debaixo de tentação e da maldição do pecado. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei, todos aqueles mandamentos que tinha ali, que era para o ser humano, que Deus proibia, que era para o ser humano cumprir. Deus já sabia que o ser humano não ia conseguir cumprir por causa do pecado, por causa da natureza caída. Se fosse antes, eles não iam nem precisar de lei, porque eles eram puros, eles eram santos, mas depois eles caíram e o ser humano não tem como, né, cumprir os mandamentos de Deus, como ser bom, como alcançar a restauração da sua comunhão, como ser justificado sem Jesus. Não existe essa possibilidade. Então Jesus veio e cumpriu toda a lei. E por quê? Por que diz maldito aquele que foi pendurado no madeiro? Porque aquele que não cumprisse toda a lei seria maldito. E ninguém conseguiu cumprir. Aquilo foi uma regra, foi um freio que Deus colocou ali a lei, para mostrar o que é certo e o que é errado, mas ele já sabia que ninguém ia conseguir. Tudo era o projeto de Deus para Deus salvar a humanidade. Como ele é onisciente, ele já sabia que o homem não ia conseguir, mas pelo menos, se ele não ia conseguir cumprir, pelo menos ele ia saber o que é certo e o que é errado, tá bom? Assim como hoje muitas pessoas sabem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que é só através dele que nós temos a vida eterna, mas nem todos cumprem, entende? Então Deus dá os mandamentos, Deus deu aquela lei, os mandamentos, eles não conseguiram cumprir. Depois Deus enviou Jesus, que conseguiu cumprir. Ele veio em carne para nós,
né, como ser humano de carne e osso como nós, você sabe. E ele conseguiu cumprir toda a lei, e não é porque ele era Deus, não, porque ele tinha a mesma carne que nós. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas necessidades que nós. O corpo dele era igual, o ser dele era igual ao nosso, mas ele não pecou. Ele foi tentado em tudo. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo. Satanás tentou ele em tudo também, como ele tentou todos nós. Mas Jesus não pecou. Por isso, é só ele, no nome dele, que nós podemos ser salvos e livre desse inimigo aqui e voltar à comunhão com Deus. Porque foi por causa dele que o ser humano perdeu a comunhão. Então ele tem que ser destruído, ele já foi vencido, foi destruído por Jesus na cruz, mas ele ainda continua por permissão de Deus, até que seja o dia realmente que ele vai ser totalmente, né, já está vencido, destruído, ele mesmo já sabe o seu fim, com certeza, né? Mas até que, porque Deus resolveu, você vai dizer, mas por que Deus não fez tudo logo? Por que Deus não prendeu logo, não deu um fim nesse inimigo logo? Deus sabe todas as coisas, Deus determinou que fosse assim, entende? Então nós não podemos dizer, por que Deus não fez logo? Né? Porque ele achou por bem, ele tem um plano, um projeto, e o ser humano deveria ser tentado também. Jesus foi tentado, todos pecaram, destituídos estão na palavra de Deus, só Jesus não. E ele foi tentado. Então, por como que Jesus foi tentado, ele lutou e ele venceu o pecado, como que nós vamos querer todos nós ser salvos numa boa, sem ser tentado, sem ser provado, né? Sem passar por aquilo que Jesus passou, provação, tentação. E se ele já passou, ele que não tinha pecado, passou por todas as provações e tentações, e ele venceu. E nós então também somos tentados. Então, ele venceu por nós. Nós não temos capacidade de vencer por nós mesmos, mas como ele venceu por nós, ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele, a vitória que ele teve, garante para nós também a vitória. Mas nós temos que lutar igual. Nós não vamos lutar com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a nossa vontade para vencer o inimigo, entende? Nós vamos lutar, porque nós temos que lutar. Jesus também lutou, só que a nossa vitória já está garantida, porque Jesus já venceu. Então, se eu não lutar, se eu não quiser, se eu não ter interesse em ir para o céu e fazer a vontade de Deus, eu posso não fazer. Eu não luto, eu não quero saber, mas eu não tenho a vitória daí. Não é porque Jesus já venceu que eu não preciso lutar. Ele venceu e mostrou que é possível vencer, ele venceu por nós, mas nós não podemos vencer por nós mesmos. Eu creio que você consegue entender isso. Eu não consigo vencer por mim mesmo, mas eu vou lutar igual, mas com a força e o poder de Jesus Cristo. Já venceu, ele é que me garante a vitória. Mas ele não vai garantir a vitória para preguiçoso, para negligente, que não se interessa, que não quer, que não luta, que no mínimo não se coloca nas mãos de Deus para ser instruído, para ser fortalecido por Deus. Então, quando eu me disponho a lutar, que eu quero vencer, que eu amo a Deus, que eu quero ser aquilo que eu devo ser, eu quero andar na presença de Deus, eu quero entrar no reino dos céus, eu tenho esse desejo, o Espírito de Deus vai me capacitar. Jesus já venceu por mim, é só eu fazer a minha parte, que é querer, aceitar e lutar, e a vitória já é minha, tá bom? No nome de Jesus, tá bom? Eu sei que é difícil a gente entender tudo assim logo, que a gente fala, pra mim é fácil, né? Mas eu sei que às vezes é difícil, mas você não fica só naquilo que eu tô falando aqui, tá bom? O que você pode fazer? Quando você vê esses estudos, esses vídeos, você medita sobre isso, você volta, assiste quantas vezes for necessário, assiste com atenção. Tem pessoas que dizem assim, eu vou assistir só quando eu tiver bastante tempo, porque eu quero prestar bastante atenção. É isso aí, tem que prestar atenção. Se você assistiu meio ligeiro, assim, assiste de novo e depois medita nisso. Volta ali, medita. Você luta, você faz a tua parte, mas você já tem a certeza que você venceu, que você vai vencer, porque Jesus já garantiu, entende? Mas não quer dizer que você não vai lutar. Ele vai te tentar, você vai ter provação, você vai ter luta, dificuldade, você vai passar por várias... É Deus te testando, é Deus te provando, é Deus te preparando
para entrar no reino de Deus. E você vai ter que aguentar firme e sempre orar e buscar o socorro, a força em Jesus. Tá bom? Medita sobre essa palavra. Tá? Eu nem ia falar sobre isso, mas eu creio que foi interessante, foi importante a gente falar. Eu não quero que vocês se preocupem, mas é muita coisa, eu não vou conseguir cumprir isso, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir vencer o diabo. Não, claro que você não. Eu concordo, eu também não. Mas aí que está, pela palavra que você vai conhecer. No nome de Jesus, é essa palavra no teu coração, na tua boca, que você crê, é isso que te dá vitória. No nome de Jesus, tá bom? É Jesus que já venceu, então ele já garantiu, né, para nós a nossa vitória, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então a gente vai ver hoje então sobre a proteção. Então essa maldição, tá, já foi quebrada. Se Jesus não tivesse morrido, não tivesse feito esse sacrifício, tem gente que diz, mas coitado de Jesus morreu. Até vou dar uma paradinha aqui. Eu ouvi essa semana ainda, e não foi só essa semana, eu já escutei essa conversa outras vezes, né? É importante falar sobre isso, porque tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi pessoas falar nisso, essa semana ainda eu escutei. Tem pessoas que pensam assim, puxa, mas eu não confio nesse Deus. Eu não vou acreditar nesse Deus, mas que Deus é esse? Que ele entrega o próprio filho, ele que deveria proteger o filho, quer proteger todo mundo, quer abençoar todo mundo. Então ele pega o seu filho e entrega assim para sofrer com o pecador. Eu não quero saber desse Deus, eu acho que esse Deus é muito injusto, que não deveria ser assim. Isso, mas não vem de Deus. Pessoas que pensam assim, ela está inspirada pelo inimigo, porque não é nada disso. Deus, mas por que Deus teve que fazer isso? Isso não foi que Deus negligenciou o seu próprio filho, ou que Deus entregou assim como quem bota uma criança no lixo, como quem aborta, ou que alguém não dá valor para o seu filho. Não é nada disso. O que a palavra de Deus fala? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a vida eterna para o homem. Deus criou o homem. A gente vai estudar ainda sobre um pouco mais isso. O ser humano, nós vamos ver, se der no próximo módulo já, sobre o nosso corpo, o nosso ser. Espírito, alma, o corpo, a parte de cada um, espírito, a alma e o corpo, nós vamos estudar um pouco sobre cada um. Então Deus deu, já o homem foi criado para ser eterno, para ser imortal. Tudo aquilo. Então, quando Deus queria nós como adoradores também dele, mas quando Satanás tentou e eles caíram, eles perderam tudo isso. Então Deus ama a criação, Deus ama a criação que ele criou, ele nos ama. E Jesus estava com ele, Jesus é Deus também. Então ele não entregou para sofrer, para morrer e pronto, para destruir, não. Ele simplesmente, e Jesus não foi obrigado. Foi em conjunto, na comunhão, Jesus, Pai, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foi uma decisão, né, dos três, Jesus se ofereceu em sacrifício, ele se entregou e Deus deu. Então, o que você pode pensar sobre isso? Você acha que Deus não sofreu com isso? Você acha que foi fácil para Deus entregar o seu filho, o seu único filho por amor de pecadores? Então, que prova maior que nós podemos ter do amor de Deus por nós, pecadores, miseráveis, que não merecia. Por que Deus fez isso? Porque Adão e Eva, eles não sabiam, eles foram advertidos, mas eles não entenderam, eles foram enganados. Então Deus, para Deus de novo resgatar a criação que ele criou com todo amor, o ser humano foi a única a criatura que Deus criou, que ele colocou a mão, que ele desenhou, e outra, que ele colocou fôlego de vida. E nós, o ser humano, somos a sua imagem e semelhança, fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Aí o interesse, o desejo de Deus de restaurar e recuperar nós, para nós sermos, né, nós somos a sua imagem, nós temos aquela imagem de novo, nós sermos semelhante a Deus, nós sermos imortal, é o que Deus oferece para nós. Né, de nós ter um corpo, eu já falei sobre isso, o nosso corpo, mas Jesus veio para resgatar o nosso corpo que nós tínhamos quando Adão e Eva, que Deus criou, que eles não tinham dor nem sofrimento, que eles não tinham, não morriam,
Então tudo isso vai ser resgatado. Olha o amor que Deus tem. Jesus não precisava fazer isso, Deus não precisava fazer isso. Ele podia ficar com seu filho lá e pronto, mas não, ele quer recuperar, quer resgatar. Só que Jesus veio cumprir uma missão apenas. Ele cumpriu essa missão de fazer isso, né? Viveu aqui 30 anos, 3 anos ele cumpriu a sua missão, né? Nos 30 anos ele começou, através do batismo nas águas, ele começou a sua missão aqui, e ele fez o que ele tinha que fazer, que a gente diz, mas Deus matou, meu Deus deixou o diabo matar, Deus deixou as pessoas crucificar, Deus não deixou, e era necessário um sacrifício de sangue para que o ser humano fosse resgatado. Você entende? Porque para a vida, o sangue é a vida. Então o sangue tinha que ser derramado para resgatar o homem novamente, o ser humano. E Jesus veio e não tinha sangue de ninguém que podia fazer esse sacrifício, porque todos pecaram. Então Jesus veio, o seu sangue inocente, por isso que teve que vir o Filho de Deus. Se fez carne e habitou entre nós. E passou, ele era Deus ainda, mas ele tinha a mesma carne, o mesmo ser como nós, e ele foi tentado em tudo. Então ali ele resgatou o ser humano, e ele teve que passar pela cruz. Então quando nós falamos que Jesus venceu Satanás na cruz, porque o sacrifício dele, o sangue que ele verteu naquela cruz, que parecia o fim, que meu Deus, agora morreu. Eu vi uma pessoa que eu não vou dizer o nome aqui, importante até na mídia e no mundo, que disse que a cruz foi o fracasso de Deus. É mentira. A cruz fazia parte, porque a cruz ali Jesus foi crucificado, foi sacrificado por nós. Então se ele não tivesse morrido na cruz, ele não ia vencer a morte. Nós não ia ter, nunca mais a gente ia recuperar a imortalidade, nós não ia recuperar mais a vida eterna. Então quando ele morreu na cruz ali, ele verteu seu sangue, nós ia morrer para sempre. Nós ia morrer e nunca mais nós ia conseguir ver a Deus, e nós não ia conseguir mais entrar no reino de Deus. Então ele morreu no nosso lugar ali, aquela morte no nosso lugar. Mas quando ele ressuscitou o terceiro dia, essa ressurreição dele é a nossa vitória, que nós também vamos ressuscitar. Por isso que ele teve que morrer, porque nós tinha que morrer, e ele morreu no nosso lugar. Hoje as pessoas morrem, nós podemos morrer o nosso corpo físico, né? Mas quando nós temos essa fé em Jesus, nós estamos salvos, a nossa alma, mesmo que o nosso corpo, que a gente morre fisicamente, a nossa alma está na mão, a nossa alma foi remida, a nossa redenção foi feita através de Jesus. E um dia o nosso corpo, que nós morremos aqui, esse corpo de carne e osso, ele vai ser ressuscitado de novo, e nós vamos entrar no reino de Deus. Tá? Nosso espírito já vai estar no paraíso, mas o nosso corpo depois também vai ser ressuscitado, vai entrar no reino dos céus. Por causa disso ali que Jesus fez. Então a cruz foi o sacrifício, a morte que era para nós, mas a ressurreição é que garante a vitória. E muito, você já notou que tudo que antigamente, agora já não é mais muito, mas em filmes e coisas que um tempo atrás era mostrado, sempre mostrava até a morte de Jesus. Eles não mostravam a ressurreição, eles não filmavam, eles não faziam aquela cerimônia de ressurreição. Por quê? Porque o Satanás queria que todo mundo acreditasse que Jesus só morreu, pobrezinho, coitadinho. Deus deixou seu filho morrer. E ele não mostrava a ressurreição, porque a vitória veio, a morte teve que acontecer por nossa culpa, porque era para nós, mas a ressurreição é que garante a vitória completa sobre Satanás, sobre a morte, sobre tudo que aconteceu com Adão e Eva naquela época. A ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição, aquilo ali era necessário. Deus enviou Jesus exclusivamente para esse dia, para ele cumprir essa justiça para nós, tá bom? Ninguém fez isso. Não foi Maria, não foi João, não foi Pedro, Paulo, ninguém. Foi Cristo que pagou o preço dos nossos pecados. Ele cumpriu a lei, foi crucificado em nosso lugar como um cordeiro mudo, que não reclamou, ele podia sair da cruz, não fez. Então ele morreu ali, inocente, não precisava morrer, mas por nós. Nós agora somos inocentados porque ele nos inocentou. Se eu creio,
a minha dívida já está paga. Se eu creio, eu tomo posse disso. E eu quero essa vida para mim. Se eu desprezo Jesus, se eu desprezo o sangue de Jesus, eu desprezo o sacrifício de Jesus Cristo, eu não quero, eu acho que eu não preciso, que eu não quero saber, então a minha conta, a minha condenação ainda está na presença de Deus. Se eu morrer, eu vou chegar, eu vou ter que me apresentar diante de Deus e dar conta da minha vida aqui. E eu já tenho a condenação, a sentença já está pronta, porque eu não quis o resgate. Eu não quis a morte que Jesus fez por mim, o sacrifício que Ele fez por mim, eu não quis, eu não aceitei. Então a minha condenação já é certa, tá bom? É bem claro isso, porque essa pessoa falou que Deus é esse. E não quer, acha que Deus não merece, porque eles acham que Deus foi injusto com o próprio filho. Então agora que a gente já falou sobre isso, que você já entendeu, tá bom? Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém botar isso na tua cabeça. Ah, mas Deus, então, o que é isso que Deus fez? Deus deixou? Não, Ele fez por amor de nós. Nós temos que amar Ele mais ainda, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Jesus que morreu por nós. Né? Então, Ele mais do que ninguém merece o nosso amor, a nossa atenção. Ele tem que estar acima de tudo na nossa vida. Porque Ele salvou nós da morte eterna. Ele de novo conquistou para nós a comunhão com Deus. Senão nós estávamos perdidos, nós ia perecer para sempre no tormento eterno, porque isso também é real. Tem gente que diz é besteira, bobagem, mas não é. Essas pessoas que pensam que é besteira e que não tem nada a ver, mas eles vão se surpreender quando eles tiverem que se apresentar diante de Deus e ouvir a sentença. Tá bom? Que você não esteja entre esses. Tá bom? Agora a gente vai ver então os versículos onde fala proteção. Além de tudo isso que Jesus fez por nós, irmãos, né? Que Ele já garantiu a nossa vitória. Então agora nós vamos ver alguns versículos que nós podemos ter a proteção contra esse inimigo, irmãos. Já foi cancelado, a maldição que estava sobre nós, Jesus já quebrou. Se tem alguém na tua família, alguém que diz, é maldição de família, porque o pai teve, o filho também vai ter, se a mãe teve, a filha também já vai ter, porque todo mundo vai passar por isso. Se você conhece famílias, mas que uma doença, um vício, um espírito de morte, alguma coisa vai passando de pai para filho, de mãe para filha, que aquilo vai continuar na família, isso são espíritos de familiares que vem dessa maldição aqui, tá? Porque alguém teve, então toda a família vai seguir naquela família. E isso é uma maldição já do pecado que aconteceu, né? E Satanás coloca esse fardo, essas maldições sobre as famílias, né? Então quando ele consegue colocar numa pessoa, aquilo pode atingir outras pessoas também. Mas esses textos que eu ensino para vocês, a Jesus Cristo, quando Ele se fez maldição por nós na cruz, Ele quebrou tudo isso. Então, se na tua família tem alguém assim, essa pessoa, se ela conhecer essa palavra e ela aceitar essa palavra aqui de Jesus, ela tomar essa bênção que Jesus deu para ela de essa maldição quebrada, isso não vai continuar na família, entende? A pessoa não vai passar por isso. Por exemplo, se tem na minha família uma maldição, né, que uma doença familiar, né, então aquilo não vai pegar em mim. Por quê? Porque eu creio no sacrifício de Jesus, que a maldição foi quebrada, então isso não vou passar por mim, em mim não vai pegar. Por quê? Porque eu creio em Jesus, a maldição já foi quebrada na minha vida. Tá? E na vida de todo aquele, então naquela família, Deus já colocou alguém ali para falar sobre isso, para ensinar sobre isso, para que toda a família seja livre, que essa maldição seja quebrada naquela família. E conforme ele vai crendo, aquela maldição é quebrada. Entende? A minha família, a minha maldição é quebrada na minha vida, não vai acontecer comigo, e a minha família, todos os que creem, aquilo vai sendo quebrado. Tá bom? E se não é quebrado, irmãos, aquilo vai continuar depois em outros membros da família também. Tá? Se não quebrar, se a pessoa que está com aquela doença não for quebrado na vida dela, na doença, ou no vício, qualquer coisa que tenha, que é uma coisa que passa assim de pai para filho, em toda a família, que nem espíritos de suicídio, essas coisas, se aquilo ali, irmãos, não for quebrado, se essa pessoa que tem isso naquela família não buscar o socorro em Deus, não fazer parte, não aceitar esse resgate que Jesus falou ali na cruz, o cavalo ele quebrou toda a maldição, aquela maldição vai continuar sobre a família, entende? Eu não ia falar sobre isso, mas
se Deus fez eu falar agora, eu lembrei que isso é interessante falar também, tá bom? Então, se tem alguém na tua família e se tem esse tipo de coisa de passar de pai para filho, essas coisas, você tem que se aproximar de Deus, você tem que entregar a tua vida para Jesus, você tem que crer nessa palavra aqui e para que aquilo que na tua vida está causando aquilo ali seja quebrado também. No momento que você crê em Jesus como Salvador, no sacrifício que Ele fez na cruz, de todo o coração, e começa a praticar essa palavra aqui, aquilo que você está aprendendo, né, lutar e viver aquilo, aprendendo devagarinho, essa maldição é quebrada na tua vida, tá bom? Então a gente vai ler os versículos só, eu creio que eu já falei bastante, né, além do que eu queria mesmo. Então a nossa vitória está garantida, e esse poder de Satanás não vai prevalecer, irmãos. Não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo, sobre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, todo aquele que crê em Jesus, que começa a praticar essa palavra, que aceita esse sacrifício de Jesus, ele começa a fazer parte do corpo de Cristo na terra. Cristo é o cabeça e todos aqueles que creem nele e procuram fazer a sua vontade, creem no seu sacrifício, no seu sangue, fazem parte do corpo de Cristo também. Isso aí a gente vai falar mais detalhado talvez mais tarde, tá bom? Não posso falar muito aqui para não prolongar. Então, nós vamos ler só os versículos agora, mas não quero mais falar, tá? Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, 16, capítulo 18. Também, Jesus falando, né? Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus, né, tem um contexto aqui que não dá para falar, mas Pedro tinha confessado que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Então tem gente que confunde aqui quando Jesus falou sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que Jesus ia edificar a sua igreja na pedra que é Pedro. Não. Pedro foi ali, se você vai ler um pouquinho antes, Pedro disse que Jesus perguntou ali quem eles achavam que Jesus era, né? Para quem Jesus era, e Jesus confessou, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, sobre o Cristo, Filho de Deus, que Pedro falou ali, que ele confessou, que a igreja seria edificada, não sobre Pedro, mas sobre Cristo, o Filho de Deus, a qual aqui Pedro confessou que era, né? O Filho de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não vão prevalecer, não vão conseguir destruir a igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, não é a igreja essa ou aquela outra, não. É a todos aqueles que creem em Jesus de todo o seu coração, que creem no sacrifício de Jesus, que foram, a maldição foi quebrada na vida deles, foram salvos da condenação eterna por Jesus. Todos esses fazem parte do corpo de Cristo. Então as portas do inferno, então quem que vai para o inferno, que tem o inferno, é Satanás, foi feito para ele. Então as portas do inferno não vão prevalecer, a igreja sempre será vitoriosa, e nós somos parte da igreja, né? Jesus compara o corpo de Cristo, né? A igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Mais adiante, né, a gente vai ainda examinar mais detalhado um estudo assim, especial sobre isso, uma mensagem. E outro versículo também que fala em Romanos 8:31, sobre a proteção, tá? A gente está falando a proteção de Deus contra esse inimigo. Esse e todos aqueles que tentarem entrar no nosso caminho para nos destruir, para desejar o nosso mal. Você não precisa ter medo, irmãos, né? É bom a gente comentar ligeirinho. Você não precisa ter medo de obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumba, que alguém fez feitiço para você, que alguém fez macumba para você. Se você é lavado no sangue de Jesus, se você entregou tua vida para Jesus, ela está escondida, ela está guardada por Cristo. E nenhum mal vai te atingir. Tá? Nem Satanás, nenhum mal vai te atingir. Porque para te atingir tem que passar por Jesus. E não vai passar por Jesus, porque Jesus já é mais que vencedor e nós também por ele. Aqui diz então Romanos 8:31.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Então, todo mal, tudo que alguém desejar para nós, né, nada vai nos atingir. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem nada, nem o presente, nem o porvir poderá nos nem potestades, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos atingirmos. Mas isso é pela fé. Nós temos que crer. Se nós temos com medo, eu creio em Jesus, mas eu tenho medo disso, medo daquilo, eu tenho medo da morte. Nem a morte, nós não temos que ter medo da morte. Porque a morte, mas é simplesmente sair desse corpo aqui e entrar no reino de Deus e ter ainda depois um corpo glorioso, imortal. A morte não é nada perto para Jesus, né? Para aquele que tem Jesus. É simplesmente uma passagem deste mundo para o mundo, né? Para a eternidade com Deus. Tá? Romanos 8, 31 até 39. Eu li bem rapidinho, você pode ler também em casa. Outro versículo. O Salmo 91, que todo mundo gosta, você pode ler esse Salmo. Só que esse salmo, mas ele vai funcionar para quem crê de verdade, para quem realmente confia, né, na palavra de Deus. Quero ler, eu nem precisava ler, porque todo mundo sabe de cor, vou ler só um versículo aqui, que é muito importante nós saber agora nos versículos. Aqui diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrirá com as tuas penas. Aqui diz: não te assustará no terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará até a tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Olha só o Salmo 91, eu creio que todo mundo conhece, né? Não adianta nós pegar esse Salmo, abrir ele e botar em cima da nossa estante, no bidê da nossa cama ali, e achar que ele vai nos proteger. Não é uma superstição, não é como é que a gente chama, um talismã, uma coisa. É a fé. Eu creio que Deus é minha proteção através de Jesus Cristo. Eu não posso tomar posse desse salmo aqui, que Deus é a minha proteção, meu escudo e tudo mais que nós lemos aqui, sem Jesus. Porque é através de Jesus Cristo que nós obtemos, então, essa vitória, essa proteção aqui. Então, para você ver tudo que Deus tem para nós. Eu tenho outros textos aqui que eu anotei para poder ler, mas eu não vou ler porque o vídeo já está comprido, tá bom? Meu filho já me alertou ali que o vídeo tá comprido, é ruim. Até para vocês escutar também. Então, assim, ó, não vou falar todos os textos, porque esse Salmo 91, ele já fala tudo que, né, a proteção que nós podemos ter na palavra de Deus, que está escrito, e tem muitos outros textos, Salmo 121, Salmo 34, 27, Salmo 113, Isaías 43, se você quiser examinar em casa, né, 43, 13,
Mas nem precisa, só esses aí já é o suficiente, né? Mas eu vou só citar então. Esse salmo não é muito, a gente já leu. Salmo 34, 7. Salmo 27, 1 a 5. Salmo 103, 1 a 5. Isaías 43, 13. Né? São uns versículos a mais se você quiser examinar na tua casa. Então, nós não temos que ter medo de Satanás. Nós estamos guardados na presença de Deus em Cristo Jesus. Tá bom? É nele que nós somos guardados. Por isso você precisa crer em Jesus. Você precisa crer e entregar a tua vida para Ele cuidar. Mesmo que eu disse, Senhor, aqui é a minha vida, Senhor. Eu não tenho por mim mesmo de me cuidar, de ter tudo aquilo que eu preciso. Tu sabe tudo que eu preciso. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Tá bom? Então, isso aí, pela fé, no teu coração você faz essa oração e diz, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu quero que Tu me cuida. E entregar, mas não é entregar e pronto, né? Fazer não. Você, todos os dias, você vai cultivando isso e confia na proteção de Deus. Porque com certeza você já é mais que vencedor se você fizer isso. Caso contrário, a gente está vulnerável, né? Então, nós temos direito, tudo isso que a gente está falando, irmãos, nós temos direito através de Cristo Jesus, tá? De outra forma a gente não tem, tá bom? Então a gente fica por aqui agora com esse vídeo, né? Que você seja abençoado, que a bênção de Deus, a graça de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, e te peço que a tua bênção, a tua proteção esteja sobre cada um deles, sobre as suas famílias, e que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no teu nome, Senhor, eles possam ter essa proteção que eu estou falando aqui, que tu deu para mim falar. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor das suas casas, seus lares, seus familiares, e que eles possam desfrutar, Senhor, dessa proteção, dessas bênçãos todas, Pai, que nós examinamos hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.